Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra. Olha, eu antes falava sempre aqui na Jovem Pan News Campinas, o Pan News Cidades, mas eu não posso mais falar isso, porque também nós estamos na TV Arte Jaguariúna, TV Todo Dia Americana, TV Sol Indaiatuba, rede de QDM de televisão no Brasil inteiro e também chegando aos nossos brasileiros em Miami. E agora, ao vivo, nesse instante, nesse momento, pelo YouTube. Tá aqui, ó. @JThanosJR. Então, como o mundo ele faz com que os paradigmas sejam quebrados, não, doutor Francisco de Assis Garcia, que é o nosso convidado hoje. Nós vamos falar de inteligência artificial, né? Eu quero saber se a inteligência é artificial ou biológica, hein? Você vai responder isso já, depois do nosso break. Faça um break e a gente volta já. Muito bem, doutor Francisco de Assis Garcia, professor, advogado, né? Um homem talentosíssimo, uma inteligência privilegiadíssima. E eu vou fazer essa pergunta, eu quero uma resposta. Inteligência biológica ou inteligência artificial? A inteligência biológica, certamente, ela ainda tem o seu lugar, né, no espaço, no tempo, e a inteligência artificial é um produto da inteligência biológica. Mas, olha, a concorrência está sendo muito séria, né? No momento, a gente pode dizer que a inteligência artificial é um produto de uma álgebra linear extremamente complexa, mas que ela não exatamente entende o que nós estamos falando, né? Ela não compreende o que ela está respondendo, porque é um resultado matemático, probabilístico, né? Eu até estou preparando lá uma apresentação para explicar como é que funciona esses milhões de cálculos feitos extremamente rápido, mas com certeza o ser humano ainda tem um papel extremamente importante, não só de treinar todas essas inteligências, né, todos esses sistemas, esses modelos, mas principalmente para ficar na ponta, né, para controlar esse processo. Sem dúvida vai chegar um momento que nós não vamos controlar mais nada, né? Mas ainda nós podemos estar assim na ponta desse desenvolvimento. Doutor Francisco de Assis Garcia, meu mestre. Por que meu mestre? Eu fiz um curso sobre o prompt, né? Eu nem sabia que isso funcionava, o que era prompt e tal. Vim aprender com o doutor Francisco, dando uma aula para professores na Unifage aqui, deve ter dado também na Max, deve ter dado em outras faculdades. E o prompt, eu não podia avaliar a importância de se trabalhar um prompt para poder obter um resultado na busca ou na materialização de algo dentro da inteligência, dentro do algoritmo, né? Isso que você falou é muito importante. É um raciocínio matemático linear, né, de busca. Por que o prompt é tão importante assim? O prompt nada mais é do que a instrução pela qual você obtém no chat, né, no modelo chamado LLM, né, ou os modelos menores, mas que você consegue, com uma instrução, receber uma resposta. Essa resposta vai ser tanto mais precisa, quanto melhor for esse prompt. E esse é o grande detalhe. Hoje, nós estamos terminando, vamos dizer assim, a fase conhecida como engenharia de prompt, né, que até um tempo atrás era talvez o principal ponto para usar uma inteligência artificial, principalmente naquela modalidade no chat, né, que é a modalidade mais comum que a gente fica conversando com a inteligência artificial. O prompt hoje... Não, como essa daí eu não entendi. Você fica conversando com a inteligência. A gente fica conversando. Não cheguei nessa fase. Pois é. Existem, assim, várias coisas, né? O detalhe é que, normalmente, em alguns desenvolvimentos, você pode trocar, né, uma pergunta e resposta simples por fazer várias perguntas, quebrar o assunto, e aí as várias perguntas se tornam vários prompts, né? Sempre tentando aperfeiçoar, né? É uma forma de usar a inteligência artificial e faz com que ela quebre. Na verdade, a gente faz isso sem querer, né? Porque a resposta não está do jeito que a gente gostaria, a gente acaba fazendo pedidos de aperfeiçoamento na resposta que ela tem. E o mais engraçado, né, para quem faz isso,
experimentalmente ou com um assunto complicado, tal, a gente sempre recomenda, ao final de toda a discussão, quando você se sente satisfeito com a resposta, você deve pedir assim, olha, agora eu quero que você me dê o prompt que resume tudo isso que nós conversamos até agora. É aí que você obtém o melhor prompt possível, porque ele sai aperfeiçoado com tudo que você discutiu até então. Mas, meu caríssimo professor, advogado, amigo, Francisco de Assis Garcia, vamos voltar lá, que é o seguinte, para fazer tudo isso é preciso perguntar. Perguntas e respostas. A pergunta tem que ser elaborada pelo usuário. E o que eu tenho observado hoje, principalmente com os jovens, nós lecionamos, você sabe muito bem que em sala de aula é um desafio hoje, porque qualquer coisa já se entra na inteligência artificial para saber que se aquilo que você fala é a verdade, pelo menos naquele momento, não é? E é um desafio diuturno. Então, eu pergunto a você, com relação a isso, os alunos sabem perguntar? Porque hoje eu vejo em sala de aula, eu até incentivo, né? Entra aí na IA e vamos, a sua pergunta, coloque aí para ver se o resultado vai ser esse que eu vou dizer aqui ou o que nós pretendemos, não é? E até para entrar eu vejo as pessoas, os alunos com dificuldade, né? Não sei por quê. Porque é uma ferramenta, é uma enciclopédia britânica multiplicada por, sei lá, milhares de vezes, uma multiplicação enorme, e está na mão das pessoas e elas não utilizam. O problema é descobrir a pergunta, as pessoas não querem mais perguntar. Na área acadêmica a gente diz que a pergunta é mais importante do que a resposta, né? Então a verdade é que a gente precisa dominar um pouco o assunto para poder fazer uma pergunta e uma coisa interessante, ter uma crítica em relação à resposta. É esse ponto que se diz que a inteligência artificial é muito interessante para a nossa geração, porque nós viemos a geração analógica no sentido de formatar aquele trabalho que hoje a gente pede o apoio da inteligência artificial. Como a gente faz isso, acontece o seguinte, nós temos uma crítica com o resultado que sai. As futuras gerações, infelizmente, há uma previsão que elas vão perder essa crítica e vão passar a adotar a resposta da inteligência artificial como verdadeira. Isso é o grande risco. Mas o que acontece é que existe... É previsão ou profecia? É quase uma profecia, né? Então é assim, o ser humano natural e o brasileiro também, né, um problema, a gente tem uma expressão muito ruim, nós temos uma língua com uma quantidade de palavras incrível e nós não dominamos, né? Fizeram já uma estatística que o Jornal Nacional usa 800 palavras, imagina quantas palavras tem o português todo, né? E nós não sabemos expressar adequadamente e nós temos aquela história famosa de imaginar implicitamente que está sendo entendido o que a gente está perguntando. Então, todos esses defeitos da linguagem humana, eles aparecem na formação do prompt. Mas tem solução, né? Não sei que hora você vai me perguntar isso, mas tem solução para resolver isso. Qual é a solução? Então, é esse momento que o programa começa a ficar interessante. Então, vamos lá. Qual é a solução? Uma das grandes soluções, e é bem interessante, é usar um sistema chamado metaprompting. O metaprompting pode ajudar a fazer isso. Por quê? Não adianta eu estudar todas as formas de fazer o prompt, todos os detalhes, toda a persona, contexto, né, o entregável, todos aqueles nomes que a gente aprende lá para formular, mas nós somos limitados para fazer isso. Então, o sistema do metaprompting pode ser de várias formas, e muita gente não ensina isso, né? Como é que funciona? E é a sugestão para o espectador, né, para quem está nos ouvindo, para fazer um teste. Aliás, brinque com a IA, né? A IA é a sua amiga, por enquanto. Né? Enquanto ela é a nossa amiga, brinque, converse bastante com ela. Funciona assim, você escolhe uma inteligência, né? No meu caso, que eu faço as experiências, eu faço com o Grok. O que é Grok? O Grok parece coisa de sucrilho. Parece isso, um nome terrível, Grok. mas é uma com das... G. Com G-R-O-K. É uma das inteligências artificiais e pode ser gratuita, não tem problema nenhum. Você conta a história como a gente está conversando aqui, com todos os detalhes, com todos os seus medos, com tudo que você, com todas as suas curiosidades, né? Com todos os detalhes que precisa enfatizar. Qualquer história. Qualquer história. Pode ser uma história profissional, pode ser um trabalho que você tem que fazer, qualquer coisa. Mas você não pede para ela a resposta. Esse é um dos grandes segredos. Você pede para que ela converta isso num prompt. O Grok, ele é desenhado, é um modelo desenhado para ser um pouco mais sarcástico, mais, né,
tem uma pegada diferente, ele brinca um pouquinho, então vamos dizer assim, ele não é tão sério. Mas assim que ele der o prompt do que você está perguntando, com todos os detalhes que você colocou, aí o segredo é você fazer um refinamento colocando em outra IA, né? Aqui eu uso a segunda IA, que também pode ser gratuita, não tem problema nenhum, porque você vai fazer um novo prompt, né? Você pede, por exemplo, para o Claude, melhore esse Você prompt. já falou dois que eu não tenho a menor ideia que existem. Né? O Grok, G-R-O-C-A-K, já de cá. G-R-O-K. É uma inteligência que também é gratuita. Tem paga, não, né? Tudo bem, eu acho que tudo tem pago hoje, né? Mas a gratuita, ela funciona, é inteligente. Porque você pede o prompt, você não pede a resposta, né? Você não gasta tanto para fazer isso. Tudo bem, então vamos dar. Daí, dado um prompt, que o prompt é fundamental. E ele já faz... Não, vamos ficar um pouco nesse prompt aí, calma. O prompt é aquele negócio que vai fazer sempre a mesma coisa. É aquele prompt que você perguntou, respondeu, mas ele que criou, foi o Grok. Foi o Grok. Olha só onde é que nós estamos. Primeiro o Grok, daí depois o prompt que o Grok, parece coisa de... o prompt que o Grok fez, você vai para um segundo programa, segunda inteligência. Só que antes de chegar nessa segunda, observa o seguinte, o prompt que o Grok gerou, ele já é infinitamente melhor do que uma pessoa escrevendo. Com certeza vai lembrar de detalhes, né? Proibições, advertências, detalhes estilísticos, coisas que você nem está pensando. No caso do direito, como é que isso funciona? Vamos dar um caso prático. Tranquilo. Chega um cliente e lhe passa uma situação. Essa situação, do jeito que é conversado, né? Se for uma reunião, se tiver um áudio, extrai o áudio. Se tiver uma anotação, extrai a anotação. Normalmente a gente tem a capacidade de lembrar o assunto todo e você escreve e antes de vir para cá já está sendo recomendado que se use o áudio, converse com a inteligência e não escreva. Então você explica nesse áudio o que é a dor, né? Qual é o problema e quais são os detalhes. Olha, eu recebi um cliente aqui que é uma moça, foi vítima de violência doméstica, assim, assado. Eu conto todo o caso. Todo o caso com todos os detalhes que só aparecem numa reunião específica junto ao cliente. Sem dizer o nome do cliente, né? Porque você tem que tomar um certo cuidado, favor, né? Anonimizando, né? Até e aí, ao final dessa história toda, eu falo assim, elabore um prompt. Elabore um prompt para a solução existente. Se você quiser quebrar, faça uma análise, dê as soluções, 3 ou 4 soluções possíveis, ele vai te sugerir, e depois faça um prompt para elas, se você quiser. Daí você pega esse prompt. Aí que vem a segunda fase, por isso que é o meta-prompting. Você leva esse prompting para o cloud, por exemplo. Cloud é uma inteligência artificial. É uma inteligência Cloud artificial. Cloud não é palhaço em inglês, não? Não, esse cloud não esse é. É nuvem, não, é parecido, a grafia é um pouquinho diferente. O tal do cloud faz... Como é que é a grafia para... C-L-A-U-D-E. Cloud. O cloud hoje é da Anthropic, né? É uma empresa que está assim, na ponta, né, em matéria de inteligência artificial. E ela tem os modelos mais poderosos. Pode ser que apareça um modelo mais poderoso, eu estou falando no nosso caso, né, no direito, e em outras áreas que precisa disso, modelo poderoso para texto, que é o que a gente usa. Então, o que ela faz? Ela tem um poder de organização inacreditável. Os últimos modelos, né, o 4.6, que ele é o modelo pensante, é interessantíssimo. O que ele faz? Ele organiza o mesmo prompt, ele melhorado. E aí... Então, pera, eu pego aquele prompt do Grok, ponho no cloud e falo assim, melhore este prompt. Exatamente. E aí, a gente vai ficar sabendo depois dos nossos intervalos comerciais. Eu faço um break e a gente volta já. Perfeito. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula.
Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com o ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage. Mais que educação, uma jornada transformadora. Muito bem, de volta para você com palavra de honra, hoje recebendo aqui o Dr. Francisco de Assis Garcia, que é professor, que é advogado e que é também um expert em inteligência artificial. Eu quero deixar bem claro para você que está aí no YouTube, por exemplo, ou em qualquer um dos canais que reproduzem, que levam o nosso palavra de... reproduzem não é o termo correto, mas que levam o palavra de honra para as cidades da região metropolitana de Campinas e mesmo fora do país, que esse é um programa dirigido pelo meu amigo Luiz Antônio Piva. Que fique bem claro que esta qualidade aqui, né, ele fica no meu ponto aqui de ouvido, né, falando, para, está falando muito. E o Piva é um recordista em programa de rádio. Ele vai falar que não é tanto, mas 60 anos praticamente com o mesmo programa no ar, né, da Bandeirantes para Rádio Brasil, ele passou por toda a educativa. E o Piva, Luiz Antônio Piva é a nossa referência aqui. Caríssimo professor, nós falávamos do prompt feito no Croc e depois passamos esse prompt para o Cloud, duas inteligências artificiais. Vamos lá, a palavra é sua. O refinamento no cloud, né? E aí ele sai um novo prompt que é incapaz um ser humano normal conseguir produzir nada perto daquilo, extremamente organizado, com todos os detalhes, né? Detalhes que você não pensa na hora de perguntar. E é a partir desse novo prompt, né, que você pode pedir, aí sim você pede a tarefa que você queria. No nosso caso, uma produção de texto, uma sugestão de redação de uma peça, né, ou de um parecer, alguma coisa assim na área jurídica, mas isso funciona em qualquer outra área também, né? Pergunta do Tacho do Pasteleiro. Você gosta de um pastel de feira, né? Não sei se você anda comendo pastelzinho Hoje, de feira. Comeu? Então tá. Então você, o pastel, área jurídica, vamos dar uma fritada no Dr. Francisco. Vamos lá. Caríssimo doutor Francisco, eu pergunto ao senhor, e os direitos autorais, você não corre o risco de começar a invadir a propriedade intelectual de alguém que bolou alguma coisa? Porque a inteligência artificial não tem escrúpulos com relação a isso, né? É verdade. Veja, esse problema aqui não está sendo discutido tanto no Brasil, né? Porque a gente está usando a inteligência artificial generativa. Então, imagina-se que ela está criando um texto inédito, lógico, a partir de tudo que ela estudou, a partir do que você pediu. Mas, curiosamente, esse caso aí, eu tenho informação que está sendo muito estudado, principalmente nos estudos acadêmicos, quando alguém pede a IA para ajudar a produzir textos acadêmicos, né? Artigos de revista, dissertação, tese. Por quê? Porque existe a discussão dos direitos autorais, do quê? Da base que foi utilizada para que a IA conseguisse ser treinada e produzir o resultado, né? Esse assunto tem evoluído e a solução que está sendo pensada, né? E provavelmente vai um dia chegar aqui no Brasil também, é algo parecido com o que acontece com as músicas, né? Hoje você tem o Spotify. Como é que eu sei que está sendo ouvida a música? Embora é possível estabelecer a reprodução, né, a quantidade, mas de alguma forma eu teria que remunerar todos aqueles artistas, né, que produziram, não só os que executaram, mas também os que criaram a música, que serviu para o Spotify dividir isso para todos os seus usuários. Já que ele cobra um valor pequeno, eu tenho que ter, na verdade, uma escala diferente, né? Aliás, a internet trouxe essa nova visão, tanto nos serviços como em produtos. A escala se tornou tão grande que os preços caíram, né? Como vai acontecer também com a inteligência artificial, etc. Hoje, ela ainda é cara, mas olha, essa semana mesmo já saiu notícias aí de que existem experiências para usar menos energia, uma menor quantidade de memória. Então, o efeito disso vai baratear, com certeza, e vai ser utilizado.
Essa questão da energia é muito séria, porque me parece que até usinas nos Estados Unidos desativadas de nucleares, me parece, o senhor está mais por dentro disso do que eu, estão sendo vendidas para empresas de IA. O que está acontecendo assim, é uma revolução, né? Porque a IA que a gente mais conhece, o ChatGPT e outros modelos, né? Gemini, etc. O que acontece com esses modelos? Eles usam muita energia, com certeza. Só que por um problema mercadológico, né, da falta de venda de chips de altíssima performance, por exemplo, para a China, nós estamos tendo surpresa muito interessante na China, porque eles estão conseguindo fazer inteligências artificiais que usam muito menos energia. A comparação que eu gostaria de dizer aqui para entender é o seguinte: o ChatGPT é uma enorme biblioteca da Alexandria, né, na versão digital. Você falou uma coisa importante, né? Há séculos, né, o homem pensa na biblioteca de Alexandria e hoje nós temos na palma da mão. É, né? Verdade. Então, é assim, se eu faço uma pergunta para um chat GPT, né, um LLM, o que acontece? É como se alguém abrisse todos os livros da biblioteca para procurar uma resposta. Os chineses desenvolveram uma outra ideia. Eles conseguem abrir alguns livros da biblioteca que tratam daquele assunto. Então, eles usam muito menos energia, muito menos necessidade desses chips tão desenvolvidos. É o caso, né, de algumas inteligências. Nós temos lá as que mais aparecem, a Qwen e a DeepSeek, que está tendo resultados incríveis. Tem uma outra também, a GLM-5, que também está fazendo a mesma ideia. Então, nós estamos tendo assim um boom de grandes ideias e de grandes evoluções que está justamente afetando isso. Nós vamos ter, e já temos condição de ter isso, inteligências artificiais tão pequenas que conseguem nos responder as coisas que vão funcionar localmente no celular, né? Já tem uma iniciativa assim, do Qwen, por exemplo, com uma janela de 800 milhões de parâmetros, pronta para funcionar, funciona num computador qualquer, funciona no celular. E o que acontece? Olha, o ChatGPT, se não me engano, é mais de 200 bilhões de parâmetros. E ele consegue dar uma resposta muito apropriada, né? Então, nós vamos, em algum momento, aí vai resolver esse problema também de tanta energia. Bom, você já entendeu hoje que a vida não se resume a um ChatGPT. Você tem o Croc, que tem um Prompt, que tem um Cloud, que tem um Gypsy, cigano? A DeepSeek, não é? Não é o Gypsy. Não é como aquela música, né? Verdade. Do cigano. Mas tá bom, o mundo é intenso hoje e não dá mais para fugir de inteligência artificial. Né? Nós temos que usar. Eu uso como se fosse uma secretária sofisticada, né? Mas é muito mais do que isso. E eu acho que nós vamos aqui com o Dr. Francisco desvendando essas questões. Já me comprometo a fazer um programa, espero que você esteja também comprometido comigo, né? Na prática. Vamos usar aqui os chats e vamos ver como é que isso funciona na prática. Exatamente. Quer para o direito, quer para qualquer atividade profissional. E lembrando que não é só o chat, né? O chat é, vamos dizer assim, a porta de entrada para discutir a inteligência artificial. Temos que falar de assistentes, temos que falar também de agente, e as automações, os códigos, tem assunto para muitos programas. Para muitos programas. Com certeza. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Palavra de Honra, na Vila dos Pássaros. Muito obrigado por ter vindo e vamos fazer, hein? É compromisso. É um prazer, com a nossa audiência. Se eu puder ajudar, estou à disposição. E você, olha, me falaram aqui na técnica que você, se puder, aperta um sininho, faz a inscrição. Como é que é esse negócio? Você sabe isso? Não? Faz a inscrição, aperta o sininho para não perder nenhuma dos programas, né? E de preferência, eu vou fazer a parte do merchandising. Faz favor. Olha, aperta o like lá, não esquece de pressionar o dedão lá no like. E se tiver o Hypar, né? Hypar, o programa, também faça isso, que nos interessa muito. O que é Hypar? Hypar é uma opção que aparece no YouTube e que ajuda bastante o programa e faz com que o algoritmo do YouTube espalhe o programa para muito mais pessoas interessadas, assim como nós, nesse assunto. Depois você grava isso que eu vou pôr em todos os programas. Tá bom. E a gente fica por aqui. Um abraço a vocês, sempre seguindo pelo YouTube, está aqui, ó, @jtanosjr, ou pelos canais que levam a Palavra de Honra para o Brasil, para a região metropolitana, para o Brasil e para o mundo. Break final. Logo, logo a gente se vê, a gente se fala. Até lá.